Oi, gente, boa noite. Eu sou a Letícia Parques, sou militante do MRT e vou conduzir esse curso aqui que vocês estão inscritos, participando, o curso Mulheres Negras e Marxismo. Esse curso é um curso disponibilizado pelo campus do Esquerda Diário, o campus virtual do Esquerda Diário, que é uma ferramenta onde a gente disponibiliza uma série de cursos, de formações, né, sobre temas do marxismo, como uma ferramenta justamente para poder potencializar a nossa luta de todos os dias contra o racismo, o patriarcado e o capitalismo. Então tem muitos outros cursos excelentes aí nessa plataforma. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez pela via desse curso estão convidadíssimas e convidadíssimos a conhecer os outros cursos que são oferecidos pelo campus virtual do Esquerdo Diário. Todos são gratuitos, tem temas muito interessantes como Rosa Luxemburgo, o Capital. Também tem Stalin, o grande organizador de derrotas, e tem muitas outras temáticas que a gente já abordou ou está se preparando para abordar aqui no campus virtual. Então fiquem atentos aí, se inscrevam nos outros cursos, se inscrevam também no canal do Esquerda Diário para poder saber de mais novidades. Bom, esse curso Mulheres Negras e Marxismo, ele está acontecendo num momento muito específico de uma pandemia, né, que acabou com qualquer demagogia que pudesse existir sobre as vantagens do sistema capitalista, né? Ficou demonstrado que a tecnologia e a ciência que a gente tem disponível hoje não está a serviço de toda a população pelos limites que impõe a própria burguesia e os seus governantes, né? Então é por isso, e apenas por isso, em nome dos lucros, que as vidas estão sendo perdidas aos montes, né? Enquanto eu preparava essa aula, foram dias seguidos de recordes de mortes por Covid aqui no Brasil de Bolsonaro, que é esse negacionista, né, que dizia que era só uma gripezinha, que está sendo responsável, junto aos milhares de militares que apoiam o governo dele, pelas incontáveis vidas perdidas todos os dias, ajudados aí por uma grande irracionalidade dos governadores, né, que governam os estados com medidas que são absolutamente contrárias ao que deveriam ser medidas para impedir o desenvolvimento da pandemia, né? Por exemplo, a gente começou o ano com os governadores reabrindo as escolas sem nenhum nível de segurança sanitária, né? E certamente esses números que a gente está vendo hoje não estão separados dessa irracionalidade, né? E também o Bolsonaro vem sendo ajudado, né, pelos partidos fisiológicos do Congresso, pelos juízes. Não nos esqueçamos que se posicionaram a favor de cada uma das reformas antioperárias, né, que fizeram com que a pandemia fosse uma bomba, né, sobre um país com hospitais precários, salários de fome, moradia inadequada, né, moradia sem água, que é uma realidade de milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, enfim, é isso, né? Esse curso ele está acontecendo, então, também bastante alimentado pelo ódio que toda essa situação gera e pelo desejo de derrotar Bolsonaro, Mourão e todos os golpistas que fizeram a gente chegar até aqui, né, já que o golpe de 2016 aprofundou profundamente ataques que o próprio governo do PT já vinha fazendo. Esse curso que a gente está começando hoje é sobre uma das camadas que mais tem sofrido com a pandemia, que são as mulheres negras, né? Então o curso Mulheres Negras e Marxismo, ele vai ter 4 aulas e ele foi pensado baseado no percurso que faz o próprio livro, que tem o mesmo nome, né, e que é a mais recente publicação das edições Iskra, o livro Mulheres Negras e Marxismo, do qual eu sou organizadora, junto com a Odete Assis e a Carolina Cacau, e que também foi elaborado durante esse ano de pandemia, né. Muitas estaladas de reflexões nossas presentes nesse volume são contribuições aí justamente para pensar o drama das mulheres negras que se explicitou, né, durante a situação da pandemia. Mas antes de começar o nosso tema de hoje, que é opressão e exploração, eu vou passar alguns recados sobre a organização do nosso curso para vocês. Então a nossa aula ela vai ser sempre aqui ao vivo, às 20 horas, todas as terças-feiras do mês de abril. E as dúvidas sobre os temas de cada aula vão ser respondidas na aula seguinte. Então é assim, se você ficar com dúvidas na leitura ou no desenvolvimento da própria aula, é só mandar aqui no chat do YouTube que a Odete e a Flávia vão selecionar essas dúvidas e eu vou responder sempre na próxima aula, tá bom?
Então, quem estiver assistindo ao vivo vai poder fazer as perguntas. Quem não puder assistir, nas terças-feiras, às 20 horas, vai sempre poder assistir no link disponibilizado pela equipe do Campus Virtual depois. Só que as visualizações que não estão ao vivo não tem como interagir no chat, então não dá para fazer perguntas. Também é importante saber, em várias regiões do país estão sendo organizados grupos de estudos para debater o conteúdo dessas aulas, a bibliografia, tanto complementar quanto obrigatória. Então, se você também tiver interesse de participar de algum grupo de estudos, estiver assistindo aí ao vivo, pode também pedir para a Odete e a Flávia o contato da região que você está, que a gente dá um jeito de colocar em contato com algum grupo de estudos. Os grupos de estudos são sempre depois das aulas. Então, quem está assistindo hoje ainda tem um tempinho para se organizar e participar do grupo de estudos. Sobre a bibliografia, vocês devem ter percebido que vamos debater textos clássicos do marxismo junto com elaborações do livro Mulheres Negras e Marxismo, tá? Porque foi daí, né, foi do estudo dos clássicos do marxismo que essas elaborações vieram. Né? Então, a gente quis, na montagem desse curso, oferecer para vocês um pouco do trajeto pelo qual esse próprio livro passou, né? E, obviamente, as mulheres e homens que escreveram nele e que contribuíram com ele. Então, bom, o tema da nossa aula de hoje é opressão e exploração. Eu queria que a gente conseguisse sair daqui entendendo bastante bem esses dois conceitos. Contei com muitas ajudas para escrever essa aula, então é uma aula coletiva. Depois aí na última aula eu vou poder agradecer todas as pessoas que foram contribuindo, mas a ideia então nossa é que a gente possa sair dessa aula de hoje entendendo bem esses dois conceitos. Então, para poder debater esses conceitos, a gente vai passar pelas seguintes ideias do texto do Marx. A gente vai debater o funcionamento da exploração, a exploração como mecanismo perceptível no dia a dia do trabalho, a exploração faz parte do cotidiano da vida no capitalismo, e também, desculpa, só que eu me perdi aqui as minhas anotações, e a exploração como produtora de uma sociedade dividida em classes, tá? Entre os que exploram e os que são explorados. Depois a gente também separou um trecho da Andrea Datri, né? Essas primeiras duas leituras são as leituras complementares, que eu recomendo bastante, são bem curtinhas. Então, quem não leu antes da aula, tenta dar uma lidinha depois, porque vale muito a pena. São textos muito curtinhos e que falam bastante por eles mesmos. Então, a gente também vai debater em cima do texto da Andrea Datri. A gente vai debater aí o funcionamento da opressão e a diferença dessa opressão de acordo com as classes sociais, as opressões como não produtoras de classes sociais, o impacto do uso da opressão na dinâmica da própria exploração. E vamos pensar essa pergunta, se é possível falar de um avanço com a luta das mulheres em geral, ou se a gente tem que falar de diferentes lutas e de diferentes mulheres. E, por fim, a gente vai debater a interseccionalidade, que é um conceito que a gente debate e a gente quer poder dialogar aí com as garotas e mulheres que vêm debatendo esse tema. Tá? Então, a gente vai pensar o que é a interseccionalidade e depois a gente vai debater os exercícios de contranarrativa e de abandono da luta de classes, que muitas vezes é associado com dinâmicas que vão se entranhando no que vem a ser o que a gente chama de feminismo liberal, né, da nossa época. Então, vamos começar com o Marx. O Marx, nesse texto, né, é interessante o pessoal saber, esse texto se chama Salário, Preço e Lucro. Foram palestras que o Marx deu para um grupo de operários que vinham debatendo se era possível reivindicar o aumento salarial. E aí um dos intelectuais que responde essa pergunta dos trabalhadores, ele vai dizer que não é possível reivindicar o aumento salarial, porque não tem como aumentar os salários no capitalismo. E aí o Marx vai debatendo com esse cara, né, porque que ele acredita que sim, que é possível reivindicar o aumento salarial, e que aí está um dos grandes embates da nossa época, né, da época capitalista, que é justamente um embate entre exploração e explorados, né, ou seja, que mora muito nesse combate dos salários, né, então a tentativa dos capitalistas de extrair mais lucro através do nosso salário e a tentativa nossa de, através de determinadas reivindicações, como aumento salarial, aumento de direitos, etc., lutar contra a tentativa dos capitalistas de roubar mais do nosso trabalho. Então, primeira questão que a gente vai pensar, né, o funcionamento da exploração. Então, é importante entender, para a gente poder entender e determinar e chegar aqui no final desses tópicos e definir o que é a exploração,
eu quero debater algumas ideias com vocês, né? Primeiro, o funcionamento da exploração. Como funciona a exploração? Tem 3 elementos que compõem os meios de produção, tá? O primeiro elemento é a matéria-prima, o segundo é a maquinaria e o terceiro é a força de trabalho. A força de trabalho, dentro desses 3 componentes, ela é o único valor que é variável, ou seja, que varia de valor ou que cria valor, né? Então, a matéria-prima, ela tem um valor fixo, estanque, né? A maquinaria também, você compra ela por um valor, depois você vai distribuindo o valor dela para pagar o que você custeou nela, você vai dividindo esse valor ao longo da venda do produto. A matéria-prima também, né? Agora, o valor força de trabalho é um valor variável, você pode dizer que custou o quanto você quiser fazer aquele produto. Então, dentro dessa tríade, o único valor realmente variável é o valor da força de trabalho. Portanto, é do valor da força de trabalho que deriva o lucro, né? É daí que vem que o capitalista consegue criar lucro sobre as mercadorias. O que significa dizer isso? Significa que a gente sai todos os dias para trabalhar, e que em cada dia de trabalho, as horas que produzem o nosso salário são muito menores do que o total que a gente trabalhou por dia. Por exemplo, vamos supor que você trabalha numa fábrica de camisetas e todos os dias você, na sua linha de montagem, você percebe que você produz ali por dia, sei lá, 100 camisetas, vou falar assim para ficar um número mais redondinho. Só que o seu dia de trabalho, ele foi pago, né? Se você for pensar quanto custam essas 100 camisetas quando elas são vendidas lá no mercado, no shopping, talvez seja uma camiseta do seu dia de trabalho inteiro que pagou o seu dia de trabalho. E todas as outras 99 camisetas são camisetas que, ainda que você tenha produzido elas, o valor cobrado sobre elas vai direto para o bolso do patrão. Ou seja, isso, né, que se costuma chamar de lucro, que parece que é uma grande esperteza, na verdade o cara fala, não, mas isso aqui é o que esse trabalhador quer e esse restante aqui eu vou guardar no meu bolso. Na verdade, daí, né, que vem o lucro, é o que o marxismo vai chamar de mais-valia, né? Ou seja, é o valor de um dia de trabalho, que você pode calcular no dia, na semana ou no mês, né? Só você aumentando essa conta de acordo com os dias, é o valor que na venda da mercadoria é retirado do salário do trabalhador. Então, o trabalhador, ele sempre recebe no salário dele uma proporção muito pequena do que ele realmente trabalhou. Ele sempre recebe menos do que o que ele trabalhou. Então, todo esse montante que é retirado do trabalhador, do salário dele, a partir do que ele produziu, é o que a gente chama de mais-valia. Tá? A mais-valia é da onde o capitalista extrai o lucro, né? Então, então ele tira o que ele pagou pro trabalhador, ele tira o que ele vai custear a maquinaria, ele tira o que ele vai custear a matéria-prima e sobra uma caralhada de dinheiro aí que é o lucro. Então, isso faz com que cada dia, né, com que todos os dias o trabalhador ele seja roubado pelo capitalista. Um tipo bem especial de roubo, né, um roubo muito enfeitado no nosso tempo, porque ele ganha uma legislação que protege ele ganha instituições que protegem ele, como é a polícia, né? Ou seja, é um roubo que é feito de uma maneira legal, né? Protegido pela lei e com todo um sistema de justiça que vai regulamentar a forma como esse roubo funciona, né? E que ele vem direto, todo esse mecanismo legal vem direto da própria estrutura do sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então não depende de se o patrão é mais ganancioso ou menos ganancioso, ele está na lei, nas instituições, protegido e permitido que roube do trabalhador todos os dias o que o trabalhador produz para o mundo, né, para a sociedade. Essa exploração, né, que a gente debateu como que ela funciona, ela é um mecanismo que é perceptível no dia a dia do trabalho, né? Então, a gente recuperar essas ideias do marxismo, desvendar como a produção de cada coisa funciona, né? A gente está aqui nesse ambiente aqui da minha casa, de onde eu estou transmitindo o curso, e tem todos esses itens que estão aqui na nossa frente, parece que eles vieram do nada, né? Então, e não vieram do nada, né? Todos eles embutido trabalho humano, né? Um trabalho humano que
se torna invisível nas mercadorias. Depois a gente pode debater mais essa ideia desse mundo invisível do trabalho, né? A gente vai debater um pouco isso na aula 2, luta negra e luta de classes. Mas essa ideia de que parece que as coisas vêm do nada, parece que não tem trabalho embutido em cada coisa. Não, tem trabalho embutido em cada uma das coisas que existem na realidade. E de todas elas foi extraído do trabalhador o direito de ser dono do seu próprio trabalho, né? Então ele foi roubado de uma parte do que ele produziu. Então, recuperar essas ideias é justamente para a gente tirar esse véu sobre o mundo, né? E a gente vê que toda a nossa vida, ela só é possível e ela só é garantida e ela só existe porque existe trabalho, porque existe a força de trabalho produzindo e movimentando o mundo, né? Movimentando a realidade. Então, recuperar essas ideias do marxismo tem essa potência, né? De, por um lado, desvendar a realidade e, por outro, de mostrar para o trabalhador, para a trabalhadora, que todos os dias, quando eles saem de casa para trabalhar, ele é roubado pelo capitalista, né? E ele produz muito mais do que o valor que ele recebe, que ele ou ela recebe. E que, desse ponto de vista, ele teria o direito de usufruir integralmente do seu trabalho, né? Tem uma música que eu gosto muito que fala: tá vendo aquele edifício? Eu trabalhei lá. Tá vendo aquela igreja? Eu também trabalhei lá. Tá vendo aquela escola? Eu também trabalhei lá. E nessa trajetória de contar o que esse trabalhador nordestino fez em São Paulo, o que ele construiu em São Paulo, ele vai mostrando como de todas essas coisas que ele construiu, quase nenhuma delas ele pode usar, né? Então, o marxismo também é essa ferramenta para poder dar esse embate, né? Se você trabalhou sobre isso, você deveria ter direito de usufruir dessa mercadoria, desse produto. Se você trabalhou naquele edifício, você deveria ter direito de morar lá. Então, a exploração, ela faz parte do cotidiano da vida no capitalismo. Seja a gente sair de casa e voltar do trabalho com muito menos na mão do que o que a gente produziu, seja a gente poder utilizar ou não poder utilizar coisas que foram produzidas pelo nosso próprio trabalho, seja através da realidade invisível do trabalho que está presente em tudo, mas que os capitalistas tentam justamente ocultar, né, essa verdade de como o mundo funciona. Que a pandemia deu uma boa chocada, né? Porque a pandemia, ela também explicitou bastante que sem o trabalhador o mundo paralisa, né? Ele não funciona. E quem tá sobrando nessa história são justamente os patrões e os capitalistas. Então é inegável que essa realidade, ela perpassa a vida de milhões de pessoas. E que, por vezes, mulheres e negros estão de lados opostos dessa realidade. Ou seja, as identidades feminina, LGBT, negra, indígena, elas atravessam as classes e em cada uma delas se relacionam com sujeitos de uma forma diferente. Por isso, a exploração produz uma sociedade dividida entre os que exploram e os que são explorados, né? Ou seja, o que produz uma divisão na nossa realidade é entre quem sai de casa todos os dias para trabalhar, ou agora na pandemia, fica em casa trabalhando e não podendo usar o seu tempo para si mesmo, e os que têm todo o tempo disponível porque não trabalham e vivem do roubo do trabalho alheio. Então a sociedade está dividida entre essas duas classes, tá certo? Então, essa quarta ideia, né, quarta e última ideia sobre o texto do Marx. A exploração, ela produz uma sociedade dividida entre os que exploram e os que são explorados. Então é muito importante desmistificar a ideia de que o capitalista merece, né? Porque ele coloca matéria-prima, o meio de produção. O capitalista, ele não merece nada, né? Ele rouba todos os dias e ele é herdeiro da escravidão, né? E quando não é assim, ele sobrevive do sequestro e da separação original entre o ser humano e os meios de produção, o pecado original do capitalismo, né? Porque em algum momento, o que o Marx vai chamar desse pecado original do capitalismo? Porque em algum momento, o ser humano, que naturalmente se relacionava com o seu trabalho através de meios de produção dos quais ele era dono, ele é dividido, é criada uma fissura, uma separação entre o ser humano e o seu meio de produção, né? Entre o ser humano e o produto do seu trabalho. Então o capitalismo é essa realidade muito violenta que separa a humanidade do seu meio de produção e do resultado do seu trabalho. E essa é uma violência muito profunda que faz parte do cotidiano da grande massa trabalhadora do mundo. Ela todos os dias é obrigada a vender a sua força de trabalho
porque ela não tem direito sobre o mínimo do que deveria ser uma vida plenamente humana, que é se relacionar de forma plena com o seu meio de produção e ser dono do seu próprio trabalho e do fruto do seu próprio trabalho. Isso, obviamente, pensar do ponto de vista social é ainda mais profundo, né? Pensar que a nossa sociedade produz máscaras, vacinas, medicamentos, respiradores, e boa parte das pessoas que produzem tudo isso morrem sem ar porque não tem acesso a todas essas mercadorias. Ou seja, esse é o pecado original do capitalismo. A separação, portanto, né, entre o ser humano e o meio de produção é a origem das classes, né? Então a gente vai também voltar nisso na próxima aula com um debate bastante interessante. Então vamos definir aqui, depois de passar sobre esse texto maravilhoso do Marx, apesar de curtinho e muito simples, vamos passar então para uma definição da exploração. A exploração é, portanto, a relação entre as classes que faz referência à apropriação do produto do trabalho excedente das massas trabalhadoras por parte da classe possuidora dos meios de produção. Esse trechinho que eu li está no texto da Andrea Datri, que é onde a gente vai entrar agora, na página 34. E logo em seguida, ela faz uma definição sobre a opressão. Então a gente vai entrar aqui no texto da Andrea Datri já lendo essa definição da opressão e lembrando que a gente também vai debater alguns pontos em cima desse texto. Então, o funcionamento da opressão. Como funciona a opressão e qual que é a sua diferença de acordo com as diferentes classes sociais? Então vamos ler a definição da Andrea Datri sobre opressão. Opressão é uma relação de submissão de um grupo sobre o outro por razões culturais, raciais ou sexuais. Se refere ao uso das diferenças para colocar em desvantagem um determinado grupo social. A diferença é transformada em justificativa para o domínio de um setor social sobre o outro. Ou seja, a opressão é o uso da diferença como uma ferramenta de submissão. Acho que deu para entender. Então, pensando que, né, as diferentes identidades, elas podem percorrer todas as classes sociais, né, mas não dá para dizer que a realidade da vida de uma mulher negra trabalhadora é igual à vida de uma mulher exploradora, porque, né, antes de ter a diferença de gênero, né, essas duas mulheres, elas saem de casa para coisas diferentes todos os dias, então elas experimentam uma vida completamente diferente, né. Todos os aspectos dessa identidade de gênero são, portanto, atravessados pela classe do início ao fim, assim como todos os aspectos da identidade racial também. Então, se reconhecer mulher, negro ou mulher negra no capitalismo não é igual para todas as classes, assim como não é igual em sociedades baseadas em outras contradições de classe, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na mulher monarca e a mulher camponesa no feudalismo. A gente pode pensar também na mulher escrava e na mulher dona de escravos no período escravocrata, que é bastante mesclado com o início do capitalismo. Então a gente está falando de um período escravocrata pensando já no surgimento do capitalismo, então a gente pode até falar, a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Então é muito importante essa ideia, né? As diferenças entre as pessoas, elas estão distribuídas por todas as classes sociais, mas elas não são iguais em cada classe social. Uma mulher que sai para trabalhar e uma mulher que sai para roubar o trabalho alheio, elas vivem dilemas diferentes dentro da própria opressão de gênero e de raça. Por isso, é importante a gente voltar um pouco na história para pensar a história da relação do capitalismo, né, que é esse sistema de exploração, com as opressões, que não são uma novidade no capitalismo. Porque as identidades baseadas em diferenças humanas sempre existiram na sociedade e de formas distintas sempre se desenvolveram criando distintas relações de opressão. Enquanto a gente diz que o capitalismo teve um casamento bem sucedido com a opressão patriarcal, que é anterior ao capitalismo, que significa que se manteve na nossa época uma diferença opressora entre homens e mulheres, entre héteros e LGBTs, é importante, né, dizer que com o racismo a história é diferente, né, já que o capitalismo inventa o racismo contra os negros, como vai explicar o George Brightman no texto Quando Surgiu o Preconceito contra o Negro. Esse texto, gente, ele está no Revolução e o Negro, que é esse livro aqui, que também foi elaborado, foi editado e publicado pelas edições Iskra, assim como o Mulheres Negras e Marxismo. Esse texto do Brightman é incrível, Quando Surgiu o Preconceito contra o Negro, tem que ser lido.
O Breitman foi um militante trotskista. Ele escreveu esse texto na década de 1930 e ele estabeleceu um diálogo permanente com todos os grupos da oposição de esquerda e também com Trotsky. Então, vale muito a pena. Eu vou ler um trechinho que está aqui no livro desse texto, para ajudar vocês a entenderem a relação entre racismo e capitalismo. Então, Breitman diz: a escravidão nas Américas foi imposta exclusivamente sobre negros. O negro era diferenciado pela sua cor e as horríveis conotações da escravidão podem ser facilmente transferidas a ela. Era inevitável que a teoria da inferioridade do negro e do preconceito tivessem sido criadas, que tivessem se expandido a outros povos não brancos que oferecessem a possibilidade de exploração e que se espalhasse pelo mundo. Assim, portanto, o preconceito contra o negro nasceu somente depois do capitalismo. Há diferenças de opiniões a respeito da data de nascimento. M.F. Ashley Montagu, em Man's Most Dangerous Myth, em português seria o mito mais perigoso da humanidade, a falácia da raça, ao discutir o conceito moderno de raça, afirma: nem no mundo antigo, nem tampouco no mundo que se estende até o final do século XVIII, havia qualquer noção correspondente a racismo. Um estudo de culturas e literaturas da humanidade, tanto antigas quanto recentes, nos mostra que a noção de raças, natural ou biologicamente diferentes, umas das outras, tanto mental quanto fisicamente, é uma ideia que não surgiu até o final do século XVIII ou por volta da Revolução Francesa. Cox afirma que se tivesse que definir um ano que marcasse o surgimento de tais relações raciais, escolheria 1493-1494, quando o Papa garantiu aos Estados Católicos da Espanha e de Portugal jurisdição e o direito de explorar todos os povos hereges, predominantemente não brancos, e seus recursos. Ele enxerga o preconceito de raça nascente no início do comércio de escravos. Embora esse modo peculiar de exploração estivesse ainda em sua infância, já havia alcançado suas características fundamentais. Entretanto, acredita que o antagonismo racial alcançou completa maturidade somente na segunda metade do século XIX. Seja qual for o século escolhido, a questão é essa. Muito forte essa ideia do Breitman, hein? Fixem ela. O preconceito racial contra o negro surgiu para justificar e preservar um sistema de trabalho escravista que operava de acordo com os interesses do capitalismo nos estágios pré-industriais e manteve-se ligeiramente modificado pelo capitalismo industrial após a escravidão se tornar um obstáculo para o desenvolvimento posterior do capitalismo e ser abolida. Poucas coisas estão mais carimbadas pelas características do capitalismo do que o racismo. Esse trecho do Breitman, que está nesse livro que eu mostrei para vocês, é muito importante para a gente ver a enorme colaboração da Igreja na construção do racismo como ideologia, afirmando em diversos documentos papais uma suposta inferioridade do negro, uma ausência de humanidade. Para além de ficar claro, essa visão compartilhada por vários estudiosos da escravidão e do racismo, de que o racismo ele nasce junto com o capitalismo, a serviço do capitalismo pré-industrial no contexto da escravidão, então para justificar o trabalho não pago de um continente inteiro, e do desenvolvimento dessa classe que hoje comanda o mundo, que é a burguesia, aonde o racismo se mantém como ideologia, nesse caso da nossa época, para justificar os salários menores, para justificar a moradia precária, para justificar um assassinato sistemático pelas mãos da polícia, Ou seja, o racismo ele permanece como ideologia a serviço dos novos contornos que o capitalismo assume na nossa época. Então, nesse sentido, as opressões elas não produzem classes sociais, porque o fato de uma pessoa negra, burguesa, sofrer racismo não faz com que essa pessoa não seja uma exploradora do nosso trabalho, certo? O fato de que uma mulher que sofre de machismo dentro da burguesia explore o nosso trabalho faz com que ela siga sendo um membro da burguesia, com uma diferença utilizada para a opressão dela, Isso faz com que nós, mulheres, divididas entre classes sociais antagônicas, e nós, negros, também divididos entre classes sociais antagônicas, seja de um pequeno grupo de exploradores que roubam o excedente do nosso trabalho, seja de um enorme grupo de explorados que são roubados do seu excedente todos os dias, a gente compõe não uma classe social, mas um grupo policlassista, ou seja, há negras e negros trabalhadores e negras e negros burgueses.
Então, tem vários fatos da nossa realidade que ajudam a gente a ver justamente como as classes permanecem, né? Como uma diferença fundamental, mesmo entre mulheres ou mesmo entre negras e negros. Um exemplo fortíssimo é a história da Mirtes, né? Da Mirtes Renata, que é essa trabalhadora doméstica que trabalhava na casa de uma patroa, a Sari Corte Real, que inclusive é membro da casta política, né, do estado do Pernambuco. E o fato de que as duas são mulheres não impediu com que a Sari Corte Real realizasse uma profunda violência contra a Mirtes Renata, que ela só poderia realizar no marco de ser a patroa da Mirtes Renata, obrigar a Mirtes Renata a ir trabalhar, mesmo numa situação de pandemia, onde o trabalho da Mirtes Renata não era um trabalho essencial, né? A Sari Corte Real poderia tranquilamente lavar a própria louça, varrer o próprio chão. No marco de obrigar a Mirtes a ir para o trabalho, a Mirtes teve que levar o seu filho para o trabalho, né? O Miguel. Enquanto a Mirtes levava o cachorrinho da Sari Corte Real para passear em segurança, a Sari Corte Real botava o Miguel no elevador, porque não queria mais cuidar da criança, tava de saco cheio, queria secar a unha, sei lá. Aperta o botão do nono andar, o Miguel vai pro elevador e cai, né? Morre caído do nono andar. Ou seja, ainda que o gênero nos una a mulheres como a Sari Corte Real, a classe nos divide de mulheres como a Sari Corte Real e como tantas outras burguesas que existem na nossa realidade. Então, é muito importante desse ponto de vista entender que a opressão, ela existe justamente em todas as classes, mas ela tem um papel muito claro, que é o papel de alimentar e manter viva a estrutura de funcionamento do próprio capitalismo, que é a exploração. Então, as opressões, ainda que elas tenham diferenças do ponto de vista de classes, ela tem um alvo claro, né? A opressão de gênero, a opressão de raça, que é a classe trabalhadora e a manutenção do capitalismo e da exploração. Por isso que a opressão, ela tem um impacto muito forte na dinâmica da própria exploração capitalista. Então, tanto no estágio escravista de exploração do trabalho, né, dos primórdios do capitalismo, quanto no estágio atual do capitalismo industrial, imperialista, monopolista, o racismo e o patriarcado, eles atuam juntos, potencializando a exploração de várias formas. Vamos falar sobre algumas delas. Primeira forma, através da realização de atividades não remuneradas dentro das casas pelas mulheres, né? No caso brasileiro, se tornando inclusive um trabalho mal remunerado, realizado pelas negras, que é uma herança direta da escravidão, né? Com seus quartinhos de empregada, o seu tem que dormir no emprego, tudo isso, né? Inclusive não remunerado e sem direitos. Então, a realização dessas atividades não remuneradas, que é a dupla jornada, a qual milhões de mulheres são submetidas todos os dias, né? Saem do trabalho e vão para casa fazer o trabalho doméstico, é uma forma muito óbvia de como os capitalistas potencializam os seus lucros. Porque imagina se eles tivessem que pagar essas mulheres por realizar o trabalho de cuidado diário, que é um trabalho que é fundamental. Sem o trabalho de cuidado diário da casa, da comida, do cuidado das crianças, da lavanderia, sem todo esse trabalho, o trabalhador e a trabalhadora não conseguem voltar para o local de trabalho no dia seguinte. Então, o trabalho doméstico é um trabalho que ele é fundamental, né? É óbvio que não deveria ser assim, né? Tem maquinaria o suficiente para o trabalho doméstico não ter que ser realizado dentro de casa, ele poder ser um trabalho socializado. Inclusive, a própria experiência da Revolução Russa mostra isso, né? Onde tinha as lavanderias públicas, os restaurantes públicos, justamente para tirar a mulher dessa escravidão do lar, né? Era toda uma perspectiva dos bolcheviques muito importante, de que para as mulheres serem livres era preciso que essas tarefas não tivessem que ser realizadas no âmbito doméstico, mas justamente a realização delas no âmbito doméstico é um limite do próprio capitalismo, né? Porque ainda que tenha maquinaria, os capitalistas precisam que isso não seja socializado e seja realizado no ambiente doméstico, porque aí ele pode se apoiar no patriarcado e não remunerar essas mulheres, ou se apoiar no racismo e remunerar muito pouco, né? Como é o caso do trabalho doméstico aqui no Brasil, que é o maior exército operário do país, né? São 6,3 milhões de domésticas no nosso país. Segundo impacto da opressão na exploração, através do pagamento de salários menores, as mulheres e as negras e negros, também as LGBTs, né? Para criar a imagem disso, né? Para vocês entenderem, a média salarial das mulheres no Brasil
ela é 30% menor que a média salarial dos homens brancos. Das mulheres brancas é 30% menor que dos homens brancos. Dos homens negros também, 30% menor que a média salarial dos homens brancos. Das mulheres negras, essa média salarial chega a ser 60% menor, né? Ou seja, as mulheres negras elas recebem 60% a menos que os homens brancos no nosso país. Isso é uma manifestação clara do racismo e do patriarcado operando como potencializadores da exploração. E se a gente for pensar a nível global, né, esse pagamento de salários menores a mulheres, a negras e negros e a todos os povos racializados do mundo, a gente está falando de camadas de lucro extraordinários, né? Os povos racializados árabes, todos os povos africanos, os povos migrantes quando vão para países centrais do capitalismo, a gente está falando da população oriental, né? Ou seja, a gente está falando de uma camada enorme da população mundial, arriscaria dizer a maioria da população do mundo trabalhadora, que pela justificativa do racismo acaba recebendo salários menores. Isso que se a gente junta com as mulheres, né, que muitas delas inclusive compõem a camada da classe trabalhadora que é branca, a gente está falando realmente de lucros extraordinários potencializados pela opressão. E também através da diminuição dos salários do conjunto da classe trabalhadora. Por quê? Porque um trabalhador, homem, branco, cis, hétero, que sabe que existe 3 ou 4 pessoas para cada força de trabalho de um homem branco. Existem 3 ou 4 mulheres, negros, árabes, migrantes, que poderiam trabalhar por um salário 30% ou 60% menor. Esse trabalhador branco ele também aceita reduzir o seu próprio salário e receber um salário menor. Ou seja, a opressão ela atua como uma potencialização da exploração tanto do ponto de vista do trabalhador oprimido, né? O trabalhador diferente, né? Desse ponto de vista, que tem uma diferença utilizada para subjugar, quanto do trabalhador que não é oprimido, porque esse trabalhador ele acaba aceitando uma condição de menores salários ou de menores direitos para poder competir melhor com o trabalhador oprimido. Então, desse ponto de vista, as opressões elas atuam como um mecanismo de rebaixamento salarial a nível global e irrestrito. E, por último, as opressões também atuam através do enfraquecimento político da classe trabalhadora, né? Ou seja, um sujeito classe trabalhadora fragmentado em distintos níveis de opressão é um sujeito que não se enxerga de forma unificada e que, desse ponto de vista, pelas diferentes identidades existentes dentro da própria classe operária, se vê muitas vezes como inimigo, como um competidor, quando na verdade é através justamente da unificação da classe trabalhadora, anulando qualquer fronteira que possa ter sido colocada entre nós pela burguesia, que a gente é capaz de lutar contra o próprio capitalismo e contra o conjunto das opressões. Então, desse ponto de vista, a opressão também potencializa a exploração no marco de manter a classe trabalhadora dividida e como um sujeito político enfraquecido, né? Que se vê a si mesmo como inimigo. Então, todo esse debate que eu mostrei para vocês aqui sobre os salários e como o cotidiano dos dilemas da classe trabalhadora existem o racismo e o patriarcado, né? Eles não são uma realidade separada da vida cotidiana dos trabalhadores, eles afetam inclusive o cotidiano dessa vida, leva a gente a pensar sobre o quanto é criminoso, na verdade, né, que os sindicatos, as burocracias sindicais, né, não os sindicatos são nossas ferramentas de luta, né, mas dentro dos sindicatos estão instaladas burocracias que cotidianamente separam, né, a luta das mulheres, a luta dos negros da luta do conjunto da classe trabalhadora. Como se esses dilemas não fossem dilemas da própria classe trabalhadora. No âmbito das lutas contra a opressão diretamente, né, da reivindicação pelo fim da violência policial, por uma moradia de qualidade, contra a violência de gênero, pela legalização do aborto, pelo direito à maternidade, ou seja, todos esses dilemas são dilemas do conjunto da classe trabalhadora, dilemas vividos por um trabalhador e por uma trabalhadora, que a gente pode até imaginar esse trabalhador, e vários deles são alguns de vocês que estão assistindo e vocês conhecem, né? Mas para além disso, né, o próprio salário, as próprias condições de trabalho estão marcadas pela opressão.
Então, temas como a igualdade salarial entre negros e brancos, a efetivação dos terceirizados, né? Inclusive a precarização, né? Que tem rosto de mulher e muitas vezes rosto de mulher negra, né? Como conta a Diana aqui nesse livro que a gente também publicou pelas edições Iskra, também muito importante de ser conhecido, com relatos de trabalhadoras que passaram pela experiência de organizar uma greve contra a terceirização. Ou seja, todos esses dilemas, né, o salário, a efetivação dos terceirizados, a defesa da luta e da organização dos setores mais precarizados da nossa classe, deveriam ser pautas permanentes de todas as categorias operárias do país, né, como forma de batalhar justamente por essa unidade que eu falei, né, pela unidade da nossa classe contra todas as divisões que os capitalistas lançaram sobre a gente. E aí, por fim, né, a gente tem essa última e brilhante pergunta, que a própria Andrea coloca, né, no texto dela, e que eu vou retomar aqui para vocês para a gente poder debater um pouco isso. É possível falar do avanço da luta das mulheres em geral, ou a gente deve falar de diferentes lutas e diferentes mulheres? Todo esse debate anterior, ele deve levar a gente a concluir que a resposta para essa pergunta só pode ser um grande e redondo não, né? Isso porque da mesma forma que as diferenças produzidas, né, que as diferenças que existem na humanidade nas mãos do capitalismo produzem relações de opressão, né? Por isso é preciso considerar que a diferença de identidade dentro do grupo policlassista mulheres, acreditar que exista um ente único mulher, também do ponto de vista da classe, é um erro. Não apenas essencialista, que significaria tratar as mulheres como iguais por conta da sua identidade de gênero, como também significa ignorar que as mulheres podem ser membros também de uma classe de exploradores interessadas em manter o sistema de exploração que reproduz e mantém vivas as próprias opressões de gênero e de raça. Ao mesmo tempo, isso significa que a gente olha para as mulheres burguesas e a gente fala, bom, elas não são nossas aliadas. Agora, quando a gente pensa nas mulheres trabalhadoras, tem combates muito importantes para a gente dar aí, né? Porque os próprios capitalistas, através do patriarcado, tentam convencer nós, mulheres trabalhadoras, que nós somos inimigas entre si, que a gente tem que competir, que a gente tem que competir por um homem, a gente tem que competir por um emprego, a gente tem que competir entre a gente, né? Então, entre as trabalhadoras que nós somos ensinadas, né, a competir, a se ver como adversárias, é justamente esse sentimento forte de união das grandes massas trabalhadoras das mulheres que pode despertar enormes fortalezas revolucionárias, tanto individuais como coletivas, para lutar contra o patriarcado. Né? A amizade revolucionária entre mulheres, ela é uma potência do ponto de vista do fortalecimento da gente mesma na luta contra o capitalismo. Né? E é uma potência que vive em muitas de nós que nos tornamos lutadoras revolucionárias. Né? Então tem muitas amizades femininas aí se potencializando para um combate revolucionário na história da luta revolucionária. Né? A amizade entre Rosa Luxemburgo e Clara Zetkin, a amizade entre Sojourner Truth e muitas das sufragistas com as quais ela conviveu, a amizade entre todas essas mulheres, ela foi necessariamente, né, uma fortaleza para que elas pudessem se apoiar no sentido de serem colaboradoras e não adversárias na sua vida nesse mundo. Né? Então, essa unidade entre as mulheres trabalhadoras, ela é chave, já que vários elementos que são avanços das mulheres no marco da história da nossa luta contra o patriarcado, né? Vários dos direitos que foram conquistados, como o direito ao voto, as creches, ou mesmo, né, a igualdade formal de direitos e salário dentro do ambiente de trabalho, que é uma igualdade perante a lei, mas é muito importante para que a gente possa se apoiar para exigir essa igualdade se concretizar na vida real, né? São direitos que estão sendo rapidamente retirados no contexto da pandemia, né? Tem muitas pesquisas já afirmando, por exemplo, que com um ano de pandemia a gente perdeu cerca de 10 anos em direitos trabalhistas, nós mulheres. No sentido de perda de aspectos que rumavam justamente para uma maior igualdade entre homens e mulheres no local de trabalho, nos bairros, nos hospitais e etc. É por isso que a nossa luta, ela é sem dúvida, né, reconhecendo que mesmo que existam diferenças entre nós e as mulheres burguesas, que a gente luta por direitos que são universais de todas as mulheres.
né? Mas a nossa luta é sem dúvida, né? Então essa luta que é sem dúvida em defesa de todos os direitos das mulheres, a gente vê como uma luta que pra gente tem como estratégia saber que cada direito que a gente conquista está a serviço de fortalecer uma estratégia socialista, revolucionária para a construção de uma sociedade livre da exploração, né? Uma sociedade socialista, porque dentro do capitalismo, em cada crise que a gente viver dentro desse sistema, como essa crise que a gente está vendo agora, os nossos direitos eles podem ser retirados, perdidos, nas mãos justamente das versões mais reacionárias de governos, que os capitalistas usam quando eles precisam de uma ofensiva brutal contra os nossos direitos para proteger os próprios lucros, né? Como é o exemplo do Bolsonaro e o seu braço direito do ataque aos direitos das mulheres, que é a Damares Alves. Isso significa encarar a luta pelos direitos das mulheres e dos negros numa perspectiva de disputar a hegemonia contra as direções liberais e neoliberais, né? Que vão querer justamente tratar como se a nossa luta fosse só por mais direitos dentro do capitalismo. Enquanto a gente, que é revolucionária, vai em cada oportunidade buscar construir uma outra hegemonia, que é a hegemonia da classe trabalhadora, para frente a cada conquista, justamente apontar um caminho mais profundo para a garantia desses direitos e também para a garantia da nossa libertação definitiva, né? E isso só é possível fazer através do socialismo. Sobre a hegemonia, esse debate de hegemonia, classe trabalhadora e hegemonia burguesa pode parecer um pouco difícil de entender, mas a gente vai debater isso bem profundamente na quarta aula aqui do curso, e a gente vai poder pensar um pouco mais esse dilema. E importante, antes de finalizar esse tópico, dizer que o socialismo e a revolução sozinhos também não são uma garantia para o avanço dos direitos das mulheres, né? E por isso a gente vai pegar mais uma questão ainda nesse tópico. Essa é a nossa diferença fundamental no debate de gênero com o socialismo, tá? O que? Essa ideia de que a revolução sozinha ela não resolve o problema da opressão de gênero, da opressão racial, entende? O stalinismo ele considera que só a tomada do poder já resolve o problema do patriarcado e do racismo, mas não é assim que funciona. O Trotsky ele vai polemizar justamente com isso, dizendo que a tomada do poder, na verdade, é só o começo da revolução. E que é a partir do controle do Estado e da economia que você pode começar a promover mudanças profundas na cultura, na educação, né? O que ele vai chamar justamente de teoria da revolução permanente. Uma teoria muito importante no sentido de orientar uma perspectiva de combate pelos direitos das mulheres, das negras e negros, das LGBTQI+, antes, durante e após a revolução. Porque o Trotsky está preocupado em mostrar que a luta pelos direitos democráticos que o capitalismo não conseguiu resolver, né? Porque o capitalismo diz, por exemplo, de igualdade, de fraternidade e liberdade, mas ele não conseguiu resolver nem a liberdade, nem a igualdade, nem a fraternidade. Ou seja, a luta pelos direitos democráticos que deveriam ser garantidos dentro do sistema capitalista, mesmo esses direitos, eles só vão ser arrancados através de uma luta numa perspectiva da classe trabalhadora, né, guiada pela classe trabalhadora, porque os próprios capitalistas não vão avançar nesses direitos. Isso é muito visível no Brasil, por exemplo, onde não existe nem na nossa história uma reforma agrária, né, que é uma questão elementar, que todo mundo possa ter onde plantar e o que comer, né? Nem esse direito, que é um direito que os capitalistas disseram que eles iam garantir, eles foram capazes de garantir aqui no Brasil. O que significa isso? Significa que é só uma luta com uma perspectiva revolucionária que vai conseguir, por exemplo, conquistar a reforma agrária, né? Então só os trabalhadores podem dar esse rumo para a terra, para o problema do latifúndio no Brasil. Só que essa luta ela não pode acontecer só na revolução, precisa acontecer antes. Os trabalhadores precisam estar batalhando pela reforma agrária hoje já, né? Não cabe aos trabalhadores lutarem num país como o nosso só pelas demandas sindicais e econômicas. Cabe aos trabalhadores lutarem e batalharem por cada uma das demandas democráticas não resolvidas dentro do capitalismo. E o problema é que depois que a gente tomar o poder, vão permanecer os elementos da cultura capitalista e burguesa. Então, depois da tomada do poder e depois do controle da economia, é muito importante colocar à frente as mulheres, as negras e negros e as LGBTs, para que possam dar um sentido de conjunto para a sociedade de alteração profunda desses valores. Então, por isso, essa é uma diferença fundamental com o stalinismo, que diz que não, né? Que diz que a tomada do poder resolve tudo. Então, bom,
Eu falei para vocês sobre opressão e exploração, acho que deu pra gente entender bem esses conceitos, né? Então, e a gente também foi debatendo como existem contradições dentro do próprio marxismo, né? Existe a contradição nos limites, que significa que os nossos sindicatos estejam controlados por uma burocracia, então a gente tem que superar essa burocracia, a gente tem que pensar qual que é o nosso marxismo. E também eu vou trazer um terceiro e último debate para essa nossa aula de hoje, que é em base ao texto da Josefina, que está no nosso livro, né? Que é o texto sobre interseccionalidade. Por que a gente vai debater isso? Porque a interseccionalidade, ela nasce como um combate ao feminismo liberal, né? Que é esse feminismo das mulheres burguesas, é o feminismo de, ai, viva Margaret Thatcher, né? E não importa que a Margaret Thatcher foi, tipo assim, a ponta de lança de um neoliberalismo brutal, que precarizou profundamente a vida da classe trabalhadora, ou seja, é um feminismo que é capaz de reivindicar mulheres como a Margaret Thatcher, né? Esse não é o nosso feminismo é um feminismo marxista. A questão é que o feminismo interseccional, ele surge justamente como um questionamento a esse feminismo liberal, né? Então, por vezes, só uma pausinha aqui para eu tomar uma água. Então, por vezes, quando a gente começa a pensar, né, sobre o problema do machismo, da LGBTfobia, as primeiras versões do feminismo que vão chegar na nossa mão são essas versões mais mainstream, né, que são justamente essas versões de um feminismo que é liberal, que não fala das mulheres negras, não fala das mulheres trabalhadoras, né, que fala de conquistar topos do capitalismo e outras formas de avanço para as mulheres que não estão disponíveis para o conjunto, né, para a grande massa de mulheres, em especial para as mulheres trabalhadoras. E o que acaba acontecendo é que ao buscar um feminismo marxista, ou seja, um feminismo que fale das negras, das trabalhadoras, muitas meninas e mulheres, elas acabam parando na interseccionalidade, né, acreditando que aí vão encontrar um feminismo marxista, mas não é bem por aí, tá? O feminismo interseccional, a gente pode dizer que ele nasce de várias mãos, mas ele tem um nascimento marcado nessa intelectual que é a Kimberly Crenshaw, que ela vai usar esse termo pela primeira vez na metáfora das avenidas que se cruzam, né? Então, o que ela diz aí? Que as discriminações, elas podem ser compreendidas como ruas por onde passam carros, né? Então, a sobreposição das discriminações de raça, classe e gênero, para ela, produzem uma intersecção nessas ruas, né? Então, é como se aqui viesse a rua classe e aqui viesse a rua gênero. Então, se você está caminhando pela rua da raça e cruza com a rua da classe, a chance de você se chocar num acidente é maior, né? Então, é justamente na intersecção dessas ruas aonde o problema da opressão vai ser sentido com mais profundidade. Então, o reconhecimento por parte desse feminismo interseccional da existência, né, de uma interpolação de gênero e raça que produzem paradigmas, né, da opressão distintos. É só a gente pensar, por exemplo, o símbolo da mulher negra, né, que é um símbolo... Deixa eu só ver aqui se a câmera continua captando. Continua. Tá. Então, justamente, a contribuição que o feminismo interseccional vai trazer em oposição ao feminismo liberal é justamente reconhecer que existem essas realidades, né? Que a realidade de todas as mulheres não é igual, que não dá pra falar de uma mulher ou de um feminismo, né? É preciso pensar nas mulheres trabalhadoras e nas mulheres negras. Mas aí a gente vai encontrar uma contradição muito importante, né? Então, a principal crítica que a gente poderia fazer sobre a interseccionalidade é de que não existe uma diferença entre opressão e exploração, né? Que foi justamente o debate que a gente fez antes. Por isso que classe se transforma em mais uma experiência opressiva, individual das pessoas, e não no fato de que é sobre a sociedade de classes que as opressões são submetidas. E, portanto, não vê que é só o confim da exploração que a gente pode acabar com a opressão, né? E não num estalar de dedos, como diz o Trotsky, mas justamente num combate consciente dentro de uma sociedade socialista. O problema é que se encaram, né, como que no feminismo interseccional, a raça, ela é encarada como mais uma experiência opressiva. E encarar como mais uma experiência opressiva, ou seja, tratar a classe como uma conta de mais, né? Então a gente está tratando da classe e a gente vai somando em relação às outras opressões. O problema é que abre margem justamente para o feminismo sem fronteira de classe,
né, onde possam se ver como aliados, por exemplo, as mulheres burguesas ou as mulheres patroas, ou uma mulher patroa que é negra, né? Então a fronteira de classe ela fica apagada, ela fica dissolvida nesse feminismo. Por isso a interseccionalidade ela não é uma categoria marxista, né? Porque ela trata a exploração como mais uma opressão e não como elemento que determina a existência do mundo na forma como é. E ainda que ela tenha servido como uma forma de romper jovens feministas das garras do feminismo liberal, né, que ignora a existência das mulheres negras e trabalhadoras, ela hoje caminha no sentido mais, cada vez, né, mais profundamente separado de um combate de classes massivo e unificado contra o capitalismo. E aí, na verdade, existem, né, essas teóricas da interseccionalidade que muitas vezes vão ser bastante simpáticas ao marxismo, né? E o que vem sendo produzido através do reconhecimento de uma multiplicidade de opressões, né? E aí a gente está falando de um feminismo liberal que vai se aproveitar dos debates que a interseccionalidade faz, são espécies de diretamente negações da existência da classe, ou da existência da classe trabalhadora, da existência da própria exploração, e a reivindicação no lugar, né, da luta de classes de exercícios de contranarrativa. Então aqui a gente vai na ideia 2 sobre o texto da Josefina, que é justamente os exercícios de contranarrativa e o abandono da luta de classes. Então, como sempre, né, existem as apropriações liberais de tudo que é produzido dentro de cada uma das fileiras dos debates da luta negra e da luta das mulheres. É engraçado que a burguesia nunca consegue se apropriar da luta da classe trabalhadora, né? Eles vão se apropriando da luta contra o patriarcado, contra o racismo, mas a luta da classe trabalhadora contra a exploração eles não conseguem, é o que eles sempre tentam afastar. Então, a gente vai ver teóricas feministas liberais dizendo que são interseccionais e produzindo um outro movimento diferente do da Crenshaw, que a gente falou antes, né? A Crenshaw, ela reconhece a existência da classe. A gente vai ver um outro fenômeno agora, né? Que são as apropriações liberais da ideia da interseccionalidade, que elas buscam fazer o quê? Se embeber do reconhecimento dessas distintas identidades, mas promovendo um novo terreno de combate que seria a contranarrativa, que é essa ideia de que através de produzir novos produtos, o capitalismo estaria combatendo a opressão, né? Nesse caso é diferente do que a gente falou antes, onde a classe é considerada como mais um preconceito, né? Que é equivocado, mas não é marxista, mas a classe existe. Aqui existe um feminismo interseccional que ignora a existência da classe. E nesse caso a classe ela diretamente desaparece, né? Ela vai sendo substituída à luta de classes como terreno de combate contra o racismo e o patriarcado para lutar por espaços de representatividade dentro do próprio capitalismo. Então a gente vai falar mais sobre isso também na próxima aula Luta Negra e Luta de Classes. Então, nessas versões mais liberais e pró-capitalistas de feminismo, a gente encontra inclusive gente que chega ao ponto de produzir noções de que, por não serem oprimidos, os homens brancos, mesmo que fossem trabalhadores, seriam privilegiados na nossa sociedade, como se vender a força de trabalho para sobreviver pudesse configurar algum tipo de privilégio. E a gente sabe que não é assim, né? Que privilégio existe sair todos os dias de casa para vender a força de trabalho. Então, como eu falei antes, existe um feminismo marxismo que considera a existência de classe, mas que não é marxista. Mas esses últimos que eu falei, que inclusive tratam os homens como inimigos, eles negam profundamente o marxismo e várias vezes se apoiam inclusive em teóricos como o Foucault, né, o Michel Foucault e outros teóricos da pós-modernidade que negam a luta de classes e às vezes até mesmo a existência da classe trabalhadora. E o que eles colocam no lugar disso? Disputas de discurso, de subjetividade, de narrativa, de uso de palavras, como se fosse possível alterar a realidade social através de contranarrativas ou do controle do uso das palavras. Inclusive a gente vai ver até setores que se dizem, né, movimento negro, movimento de mulheres, controlando o que as pessoas dizem, atentando contra direitos democráticos elementares, né, que é, por exemplo, se auto-reivindicar, se auto-identificar negro, se auto-identificar bissexual. A gente viu rolar um pouco disso no Big Brother. Enfim, a gente vai poder falar mais sobre isso também depois. Então, eles colocam no lugar, né, da luta de classes essa disputa de discurso, essa ideia de que a gente pode fazer contranarrativas. Pra gente que é marxista, como eu disse antes, a luta por direitos e pela transformação da cultura é uma luta de antes, durante e após a Revolução,
né? Mas ela certamente tem o seu melhor terreno de combate, né, por uma cultura livre de opressão, por cima, né, de um terreno econômico que esteja livre da exploração capitalista, da divisão da sociedade em classes, que é a base fundamental dessa sociedade que a gente vive hoje. Ou seja, não se trata pra gente de reivindicar uma espécie de economicismo stalinista, isso de que a revolução resolveria tudo, mas também não se trata de negar, como fazem os pós-modernos, o combate da luta de classes, sem o qual a realidade da exploração vai seguir sendo a engrenagem que se movimenta com distintos tipos de opressão. Isso significa entender que a realidade material determina a consciência, e a consciência pode se alterar através de adquirir consciência sobre si, né, consciência de si, para alterar a realidade material. Ou seja, se trata de dar uma disputa de consciência, mas uma disputa de consciência para atuar sobre a materialidade do mundo, né? E permitir a construção de uma nova consciência de forma coletiva e não apenas individual. Para os socialistas, a gente também dá combates na consciência, né? Ou seja, isso que eu falei antes, né? Não no sentido de regular a fala, de regular o discurso, de impor regras de comportamento ou de tolher a liberdade individual, mas no sentido de buscar organizar as camadas mais conscientes da classe trabalhadora para fazer revolução através da construção de partidos. Isso não significa ignorar a existência de diferentes identidades, pelo contrário, significa reconhecer que só é possível a mais profunda liberdade, inclusive de diferenças que o capitalismo nem permite que existam, né? A gente não consegue nem perceber que a gente sente aquilo ou deseja aquilo, porque é tão tolhido nesse mundo, né? Que a própria liberdade de ser é tolhida nesse mundo, né? Então é justamente o contrário, reconhecer que só é possível a mais profunda liberdade através da construção de uma sociedade sem classes, onde oprimir diferenças deixe de ter sentido. Né? Nesse sentido, a noção jamais coletiva de que a opressão precisa ser combatida, ela deve ser entendida como uma contribuição ao ódio de classe e a conclusão fundamental de que o capitalismo precisa acabar, e não como mera noção de si e construção de movimentos que se separam cada vez em grupos menores, né? A gente precisa e pode ser muitos, né? Cada identidade, cada noção de si como oprimido nesse mundo pode contribuir para fortalecer uma luta de unidade, aonde os nossos amigos, né, de classe, a classe trabalhadora, seja convencida também de lutar contra a opressão que ela própria não vive, né? Essa é a nossa grande fortaleza. A nossa fortaleza é que a gente pode ser muito, a gente pode ser uma classe que controla o mundo, né? Uma classe que permite que o mundo exista, que é a classe trabalhadora. Um golinho de café. Então, essa classe unificada, né, atuando de conjunto, junta, unificada, sobre a realidade, contra as dores sentidas pelos setores mais oprimidos da classe, no sentido de batalhar por uma nova sociedade livre de opressão e exploração, é realmente a nossa grande e maior fortaleza. E aqui fica a deixa para o nosso próximo encontro. Na semana que vem, a gente vai se encontrar para debater luta negra e luta de classes. O que significa isso? Que a gente vai se encontrar para poder conversar sobre como a luta contra o racismo e contra o patriarcado se encontra nessa arena histórica da luta de classes. Até lá!